E nesta manhã de 14 de dezembro de 2022, eu trago para a Diocese de Divinópolis uma notícia para mim muito triste, porque como diz Jeremias capítulo 1, versículo 17, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Dom José Carlos, bom dia, com alegria, Dom José. Não é tristeza não, viu? Eu posso dizer que é alegria. Dom José. É Deus que está nos chamando e enviando para novas tarefas, novas missões. Então estar a serviço desse Deus que chama é sempre motivo de alegria. Dom José, mas para nós aqui, católicos, para nós paroquianos, diocesanos aqui da Diocese de Divinópolis, a essa informação que chega na manhã de hoje, através aí do site do Vaticano, a sua transferência, né, Dom José? O senhor que será transferido a partir de hoje, né, já foi nomeado para a Diocese de Montes Claros, é isso, Dom José? Para a Arquidiocese de Montes Claros. É a sede da província eclesiástica ali de Montes Claros. E hoje saiu então nessa manhã a publicação da transferência e ela se efetiva daqui a 2 meses. Então até fevereiro, até meados de fevereiro, eu ainda me encontro aqui para o fechamento de algumas questões, para organizar ainda o que é possível. E então a partir de fevereiro nós assumimos a Arquidiocese de Montes Claros, lá no norte de Minas. A quem já mando um abraço daqueles que lá porventura estejam escutando a nossa rádio e nesse momento também podem saber dessa notícia. Dom José, desde dezembro de 2021 que a Arquidiocese de Montes Claros está vacante, né? Porque Dom João Justino foi transferido nessa data, depois ele assumiu a Goiânia em fevereiro, então como vacante, a Arquidiocese está como tal desde fevereiro deste ano. Dom João foi transferido no final do ano passado, mas só saiu em fevereiro, como é o meu caso também, então a Diocese só fica vacante quando o bispo toma posse na Diocese para a qual ele foi designado. Perfeito. Aí o senhor disse que de 60 dias o senhor ainda estará aqui no comando da nossa diocese. É isso, Dom José? Isso, o bispo tem 2 meses, se ele já é bispo, como é o meu caso, ele tem 2 meses para assumir a sua diocese nova. E se ele é um padre que será feito bispo, então ele tem 3 meses para organizar a sua ordenação e chegar à diocese para a qual ele foi enviado. Então até fevereiro, até meados de fevereiro, né, de 2023, eu estou por aqui e ainda não tem uma data fechada para a posse lá em Montes Claros, mas certamente na metade do mês de fevereiro. Dom José, quando eu me referi no início desse bate-papo nosso aqui, da tristeza, né? É a tristeza de nós, quanto ovelha, pela bondade, pelo seu trabalho aqui frente à nossa diocese como pastor, viu, Dom José? Eu agradeço muito, Adriano. De fato, para mim, aqui não é simplesmente uma diocese ou uma igreja para a qual eu fui designado bispo. Para mim é a minha casa, a minha igreja, a minha origem. Então, certamente há um a mais que se põe sobre a minha presença aqui. Não é simplesmente ir adiante depois de ter passado por uma diocese anterior. Essa diocese de onde eu saio agora é a minha diocese, é a minha igreja, é aquela também para a qual eu pretendo voltar quando ficar velho e terminar também a minha missão. Então, nesse sentido, sim, é como o filho que deixa a casa, não só como o bispo que deixa a diocese, mas é como o filho que deixa a casa. Mas a gente faz isso sabendo que essa é a dinâmica da vida, é a dinâmica da fé, é a dinâmica do chamado, né? Há um ide que se põe sobre a vida de cada batizado, de modo particular sobre a vida do ministro ordenado. Então respeitando e obedecendo a este ide de Deus que nós vamos para onde Ele nos enviar, né? Aonde mandar eu irei, diz a canção. Então por aí. Então eu posso dizer que no meu coração não tem tristeza não, tem a sensação mesmo de um dever cumprido, de uma missão realizada aqui por 8 anos e meio na condição de bispo, mais 1 ano e meio como administrador, então são 10 anos no governo pastoral da diocese. E agora vamos adiante. Eu penso que há muito ainda o que se fazer aqui, né? O que está iniciado precisa ir adiante, muitas coisas novas que precisam também serem plantadas e colhidas aqui na nossa igreja de Divinópolis.
E vamos adiante para também conhecer, acompanhar, entrar na dinâmica da vida e da missão da Arquidiocese de Montes Claros. Ô, Dom José, essa transferência do senhor feita pelo Papa Francisco na manhã de hoje, ela tem a ver com a sua ida a Roma recente? Não. O caminho de transferência começa quando a diocese ou a arquidiocese fica vacante. Então, esse processo de substituição, né, ali em Montes Claros, então começou com a sé vacante em fevereiro. E de lá para cá, então, que começa todo o processo que se faz via a Nunciatura Apostólica, que é a embaixada da Santa Sé aqui no Brasil. Então, ali começam as consultas, as verificações, até que se monte uma lista tríplice, que é enviada ao Papa, e o Papa vai, então, escolher um daquela lista de 3. Então, imagino que ali, por ocasião da visita ad limina, esse processo estava já no finalmente, né? Estava terminando, porque foi logo depois da chegada e do Congresso Eucarístico que eu fui comunicado disso, e aos poucos isso foi sendo construído, inclusive uma data para o anúncio, que é esse dia 14. Mas então, não tem a ver, e não foi ali certamente que o processo começou e terminou. Ele pode ter terminado ao redor ali da visita de Límina, mas começou lá em fevereiro, quando a sé de Montes Claros ficou vacante. Então, Dom José, então o senhor teve conhecimento já com antecedência que o senhor seria transferido para a Arquidiocese de Montes Claros? Há umas semanas, né? Isso faz parte, né? Há um comunicado, há um ajuste de datas e tal, mas isso tudo se mantém sob sigilo, como é a condição para essas nomeações, né? Só hoje, de fato, isso é tornado público, mas há algumas semanas isso aqui já me foi comunicado pelo Núncio Apostólico, e já planejamos então uma data, que foi exatamente a data depois das ordenações previstas e que terminaram no dia 8 de dezembro. Perfeito. Ô, Dom José, só para o ouvinte entender, qual que é a diferença? Por exemplo, o senhor foi nomeado para a Diocese de Divinópolis, agora o senhor está sendo nomeado para uma arquidiocese. O que isso difere de diocese para arquidiocese? A arquidiocese é a sede de uma província eclesiástica. Uma província, ela reúne algumas dioceses. E essa província, então, tem uma sede. Essa sede é a arquidiocese, e quem está ali naquela igreja é o arcebispo. Mas o arcebispo, em primeiro lugar, é o pastor de uma igreja. Isso aqui é o ponto de partida. O arcebispo de Montes Claros é o pastor da igreja de Montes Claros. Essa igreja de Montes Claros é a sede de uma província eclesiástica, da qual fazem parte outras 3 dioceses, né? Paracatu, Januária e Janaúba. Então, a tarefa também do arcebispo, além de cuidar e pastorear da sua igreja própria, é tentar articular um pouco com os outros irmãos bispos, né? Ali está Dom Jorge, Dom José Moreira, que foi transferido hoje também, né, para Porto Nacional. Então, ali na província, eu já chego também com uma diocese vacante, que é a diocese de Januária, onde estava Dom José Moreira, que foi transferido. Dom José? Alô, Dom José? Dioceses forma a província. Ah, sim. Deu um pico de energia aqui, Dom José, nós perdemos o contato do senhor, mas é só para a gente entender, o senhor passa a ser agora arcebispo, é isso? Arcebispo, e ali, portanto, aquele que vai, de alguma maneira também, construir comunhão naquela província eclesiástica onde estão outras 3 dioceses, além de Montes Claros: Paracatu, Januária e Janaúba. Perfeito. Ô, Dom José, e agora a nossa diocese, diante desta nomeação para o senhor ser arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros, como fica a partir de agora, então, a nossa diocese, mesmo com a sua presença aqui, Dom José? A diocese não fica vacante hoje, né? Hoje, eu, no meu caso, assumo, então, uma tarefa a que se dá o nome de administrador apostólico. É o bispo que está aqui, não mais como bispo diocesano, mas como administrador apostólico, até que se conclua o período da saída. Então, quando eu sair em fevereiro, aí sim se entra em sede vacante. Então, aí começa o processo para a escolha do novo bispo de Divinópolis. Isso pode demorar algum tempo. Quer dizer, quando saiu Dom Tarcísio e eu entrei como administrador diocesano, nós esperamos por 1 ano e meio o bispo, que naquela ocasião fui eu. Mas, assim, é em torno de 1 ano que se pode pensar um pouco o processo para o discernimento e a escolha do novo bispo.
Então, mas esse processo começa a partir de fevereiro, quando Divinópolis fica como sede vacante. E nesse caso é o senhor que nomeia, então, na sua saída, o administrador diocesano? Não sou eu que nomeio, não. Quando eu saio, o Colégio de Consultores é uma instância, é a única instância que sobrevive depois que o bispo sai, depois da sede vacante. O organismo que continua e que administra a diocese é o conselho, é o colégio de consultores. Então, deste colégio de consultores, né, é esse colégio que escolhe o administrador diocesano, que pode ser alguém do colégio ou alguém fora do colégio, do clero diocesano. Não tem que ser necessariamente um daqueles que fazem parte lá do colégio de consultores, mas é o colégio de consultores que cuida da diocese até que chegue o novo bispo. E o colégio de consultores, juntamente com esse administrador diocesano, que é escolhido até 7 dias depois da vacância. Então, Perfeito. O colégio tem 7 dias depois que eu assumir Montes Claros. O colégio tem 7 dias para escolher quem será o padre aqui, administrador diocesano. Ô, Dom José Carlos, o senhor será o 4º arcebispo metropolitano de Montes Claros. O senhor conhece a realidade desta arquidiocese, Dom José? Não conheço, assim, nunca estive lá, passei lá uma única vez no aeroporto para ir a Januária, para um encontro de pastoral familiar. Então, de fato, eu não conheço absolutamente nada, nem da igreja, nem da geografia, nem da vida social, econômica. Isso, claro, se fará pouco a pouco. E é muito bom que seja assim, chegar como quem, de fato, quer conhecer, quer saborear a vida, a presença, a fé que já existe ali, e aos poucos vamos então nos fazendo um com eles, e é assim que se faz a vida de igreja e a vida da missão. Dom José, eu quero, em nome de todos os diocesanos, parabenizá-lo por essa nomeação como arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros. Desejar ao senhor muitas felicidades, que o senhor possa fazer de fato esse papel de pastor como o senhor fez aqui na nossa diocese, viu, Dom José? Muito obrigado, Adriano. Agradeço a você pelos trabalhos aí nas nossas rádios aqui em Divinópolis, pelos seus empenhos também, a todos os que trabalham aí na rádio, a todos que fazem parte da grande família das rádios Divinópolis e Candidez. Certamente nós continuamos próximos, amigos e irmãos, né? Do mesmo lugar, da mesma igreja. Esta é a igreja, este é o chão espiritual que nos gerou para Deus. Então, aqui será sempre a minha casa, a nossa casa, e vai ser sempre muito bom poder reencontrá-los, né, em alguma vinda depois que eu assumir lá a missão junto à igreja de Montes Claros. Mas obrigado a você, e que Deus nos ajude a cada um, que estamos no ano vocacional, que Deus nos ajude cada um a cumprir bem a sua missão na igreja e no mundo. Ô, Dom José, eu não poderia perder a oportunidade de pedir a sua bênção para todos os nossos ouvintes da região centro-oeste de Divinópolis e, em especial, para o nosso clero, Dom José. Com muita alegria, né? Com muita alegria. Que Deus possa, de fato, abençoar cada vida, cada vocação, cada carisma que Ele mesmo suscitou na igreja e no mundo. Então, suplico sobre todos essa bênção de Deus e que ela seja remédio bendito e precioso no caminho missionário de cada um dos ouvintes nesse momento. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, de São José, de São João da Cruz, cuja memória celebramos hoje, desçam e permaneçam sobre todos a graça, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom José, e até uma próxima oportunidade, Dom José. Um grande abraço a você e vamos conversando, até que a gente vá, vamos conversando ainda sobre as belezas da missão e da vocação nossa nesse tempo e neste ano vocacional. Com certeza, muito obrigado. Tá aí o nosso novo arcebispo, Dom José Carlos, ele que então em fevereiro assume a Arquidiocese de Montes Claros, nomeado agora há pouco pelo Papa Francisco.